Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Chegamos então na última aula dessa semana, de língua portuguesa. Comigo, professora Lucimara. Vamos ver os objetivos de hoje? Sempre lembrando do material e os objetivos. Reconhecer a escrita correta das palavras propostas pela professora e escrever corretamente palavras com S e SS. Bem, lembram que na última aula a professora deixou uma tarefa para vocês e fez rapidinho aqui na tela, assim, uma retomada do conto. Então, nós vamos lá na bancada retomar agora aquelas partes do conto. Então, peguem ali, observem a tarefa de vocês para a gente poder estar fazendo essa parte aqui, tá bom? Vamos lá, então? Bem, então, o que nós tínhamos lá que colocar nessa nossa tarefa? Primeiro era o título. Qual que é o título mesmo do conto? O Paraíso dos Gatos. Então, esse era o título. Depois, como iniciava a história? Como que iniciava? Muito bem, era uma vez. Então, o título e o início, era uma vez. Tá, aí o que nós tínhamos lá, o que perguntava? Os personagens da história. Quem são os personagens da história? Então, e o Kiko, a patroa, a gata, o adivinho e o tigre, certo? Então, vejam se vocês não esqueceram de nenhum aí na tarefinha de vocês. Tá, então, tínhamos esses personagens. O narrador, vocês lembram, o narrador era o narrador observador. O que significa isso? Que ele não participa da história, que ele está apenas observando, ele não se coloca na história, ele só está contando a história. Bem, como então essa história tem que acontecer em um local, tem que ter um cenário. Qual que era o cenário? Nós tínhamos aí 2 cenários, 2 locais. A cidade, onde a menina morava, e a cidade dos gatos, ou quem colocou o paraíso dos gatos, a cidade dos felinos, é a mesma coisa, Só para a gente identificar que nós temos 2 cenários, então a história acontece nesses 2 lugares aqui. Os contos, geralmente, eles não têm assim muitos lugares, eles acontecem ou em um lugar só, um castelo, na floresta. Então, aqui no caso, é a cidade dos gatos. Então, nós temos histórias que assim, vai de um lugar para o outro, No conto, não. O conto, o cenário que ele acontece é um cenário mais simples, mais reduzido, tá? Bem, continuando aí, nós temos um conflito, lembra que a professora falou? Um problema a ser resolvido. Todo conto, também, ele não traz assim um monte de problema, ele traz um problema a ser resolvido, um conflito a ser resolvido. Qual que era o conflito? Isso mesmo, a gatinha que sumiu, a gatinha desapareceu. Então, se eu tenho um conflito, eu tenho que ter a resolução desse conflito. Quem que resolve o conflito? O adivinho. Ele revelou o paradeiro da gatinha. Então, ele revela o paradeiro da gata para que o Kiko pudesse encontrar ela. Bem, e aí, como que a história vai, terminar aí? Então, com a caixinha de joias, a menina ficou rica e a patroa teve que ficar trabalhando para sempre. Então, aqui a gente tem, assim, um resuminho, tá? Do conto. Lembrando, então, que o conto, ele tem que ter o seu título, tem que ter os personagens, em um personagem principal. O conto, ele ocorre com um conflito. Então, esse conflito, essa resolução aí do conflito e o final aí desse conto, o desfecho, vão fazer parte do enredo, Fazem parte desse texto todo que é o conto todo, tá? Bem, então, por que a professora quis lembrar hoje essa parte com vocês? Porque nós não vamos,
ler o texto inteirinho novamente, né? A gente vai fazer leitura novamente de algumas partes para observar algumas coisinhas que a professora quer observar lá, mas para a gente relembrar o conto como um todo, tá? Então, vamos olhar para a tela para a gente rever esse nosso conto e analisar algumas outras coisinhas hoje? Bem, então, né, aqui a professora escolheu o início do texto, tá, para a gente observar umas coisas. Eu quero que vocês observem bem na tela esse trecho, porque a professora alterou algumas coisas. Então, eu quero ver se vocês conseguem perceber o que a professora mudou na tela, tá bom? Eu vou lendo e vocês vão lendo comigo, porque está diferente. É a mesma parte, mas está um pouquinho diferente. Então, vão olhando lá para a gente observar o que a professora mudou aí. O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma bela menina órfã que se chamava Yukiko. E Yukiko trabalhava na casa de uma velha terrível. A vida de Yukiko era pura tristeza, pois Yukiko só tinha como amiga uma gatinha. Mas um dia a gatinha desapareceu e Yukiko chorou muito. E a dona da casa, em vez de consolar Yukiko, dizia para Yukiko assim: viu no que dá se apegar aos animais? A gata abandonou você e Yukiko. Então, o que aconteceu aqui? Conseguiram perceber? Nossa, né? Vocês vão falar assim, credo, professora, eu só escutei Yukiko aí nessa parte. Realmente, gente, o que a professora mudou aqui? A professora ficou repetindo o nome da personagem, né? Então, olha só, a professora vai marcar aqui em vermelho, estão as duas vezes que o autor nesse trecho usou o nome Yukiko, tá? Aí, né, o substantivo próprio, aí, né, o nome da personagem Yukiko. Ele usou essas duas vezes. As outras vezes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a professora mudou o texto, a professora alterou o texto, né? Por que eu fiz isso? Para vocês perceberem como que ficou essa leitura da professora. Deu para entender esse trecho do texto? Não, né? Se vocês não conhecessem a história, eu fosse perguntar para vocês o que acontece nesse início, vocês iam falar assim, tem uma Yukiko, um Yukiko, sei lá, porque a professora falou um monte disso, mas eu não lembro mais nada. Então, aqueles elementos de encantamentos, aquelas expressões que o autor usou, iam se perder aqui em meio a essas repetições. Então, o autor usa um outro recurso, que é substituir o nome da Yukiko por outras palavras, tá? Então, vamos ver lá, ó. Era uma vez uma bela menina órfã que se chamava Yukiko. Ele tem que apresentá-la, colocar o nome dela. Aí, ele não repete. O que ele coloca aqui, ó? Ela. Então, ela trabalhava na casa de uma velha terrível. Então, ele usa esse pronome para se referir a Yukiko. Então, se eu perguntar para vocês, quem que trabalhava na casa de uma velha terrível? A Yukiko, professora. Isso, então o ela está se referindo a Yukiko. A vida de Yukiko era pura tristeza. Como que o autor coloca aqui? Sua vida, né? Sua vida. Quando o autor coloca sua vida, a vida de quem? A vida da Yukiko. Então, né, outro pronome, o pronome sua, que ele usa, né, demonstrando de quem que é essa vida, né? Então, a vida é da menina, da Yukiko. Pois Yukiko só tinha como amigo uma gatinha. O que ele usa aqui? A menina. Então, ele substitui o nome Yukiko, ele usa a menina. Então, qual menina? A Yukiko. Então, vejam que as palavras vão se referindo a Yukiko, que ele apresenta lá no primeiro parágrafo. Ele não repete, mas eu sei que está se referindo a ela. E a dona da gata, em vez de consolar, quem que ela consola ali, ó? Em vez de ser Yukiko, eu coloco o que o autor colocou? A pobre menina. Então, aqui, em vez de repetir só menina, colocar menina, que ele já tinha colocado acima, ele usa a pobre menina. Então, ele dá, né, mais um adjetivo, uma qualidade ali junto, né, da menina para estar junto com, né, a palavra menina. Dizia para Yukiko assim, dizia-lhe,
olha que interessante aqui, né? O lhe. Então, em vez dele colocar dizia para Yukiko, dizia lhe. E a leitura fica muito mais agradável do que eu ficar repetindo Yukiko, 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 né? Viu no que dá se pegar aos animais? A gata abandonou você, Yukiko. A gata te abandonou. Então, o te aqui, se a professora perguntasse, a gata te abandonou, o pronome te se refere a quem? Ou está falando de quem? Está falando da Yukiko. Mas, então, são palavras, são recursos que o autor vai usando para que não exista essa repetição. Ele até usa, olha, usou Yukiko aqui, usou Yukiko ali. Mas, veja, quando ele repete a palavra Yukiko, ele já escreveu ali, né, no caso, mais três, 4 linhas, ele já usou outras palavras para se referir a ela. Então, ele pode usar, a gente pode usar novamente, mas são recursos que nós podemos estar usando nos nossos textos também, para evitar ficar repetindo o nome do personagem principal, ou ficar todo o tempo ela, ela, ela. Então, eu tenho outros recursos para estar utilizando. Bem, aqui, ó, a professora nesse trecho marcou as palavras referentes a adivinho. Então, olha, a menina, porém, não acreditava nisso. Sua confiança no bichinho continuava a mesma. Foi então que um adivinho passou pela cidade. Falava-se que ele era capaz de revelar todos os segredos do mundo. Falava-se que ele quem? O adivinho. Então, o mesmo recurso que o autor usou lá com a Yukiko, ele usa aqui com o adivinho. Então, ele usa o pronome ele. E o Kiko foi correndo perguntar-lhe. Perguntar para quem? Para o adivinho. Então, o lhe está ali no lugar da palavra adivinho. Sua gata, olha, a professora marcou ali em azulzinho. Sua gata está na montanha dos felinos, que ele fica a leste daqui. Se você for corajosa e tomar cuidado, será fácil reencontrá-la. Reencontrar quem? A gata. Então, reencontrar lá. Para substituir ali a palavrinha gata. Em vez de escrever, será fácil reencontrar sua gata. Será fácil encontrar a gata. Ele coloca o lá. E o Kiko não hesitou. Pediu licença à patroa e partiu em busca da gata. Andou muito até chegar a uma cidade lindíssima, onde foi acolhida por outra menina que a convidou para jantar. De início, ela se sentiu feliz, mas à noite ouviu vozes estranhas que diziam: essa menina adora gato, vamos protegê-la. É melhor impedir que algum de nós tente devorá-la. Então, aqui, o que a professora marcou? Vejam só, eu marquei o Yukiko lá no início do parágrafo. Yukiko não hesitou. Pediu licença. Quem que pediu licença? A Yukiko. Quem que partiu em busca da gata? A Yukiko. Quem que andou muito até chegar a uma cidade lindíssima? Isso mesmo, a Yukiko. Onde foi? Quem que foi acolhida? A Yukiko. Mas à noite ouviu quem que ouviu vozes estranhas? Yukiko. Então, aqui o autor usa os verbos, as ações que a Yukiko teve, sem colocar na frente a palavra Yukiko, a palavra ela, a palavra menina. Então, é um outro recurso. Né? Ele apenas colocou as ações. Por quê? Porque lá no início ele já fala, Yukiko não hesitou. Então, todas as ações que vêm depois estão se referindo, são ações da Yukiko. Né? Então, pediu licença, partiu. Então, uma forma também que eu posso usar nos meus textos. A menina despertou muito assustada. Que lugar era aquele? Porém, antes que ela pudesse partir, alguém bateu a porta de seu quarto. E o Kiko abriu e deu com sua gatinha, que havia se transformado em gente. Minha querida amiga, disse-lhe a gata. Aqui a professora quer chamar a atenção de vocês nesse parágrafo, especialmente ao lhe, né? Disse-lhe a gata. Então, vejam só, né? Ele usa de novo nesse trecho a menina, ela, seu, abriu, deu, né? Mas quando ela fala, quando a gata fala, minha querida amiga,
Disse-lhe a gata. Disse para quem? Disse a ela. Disse a Yukiko. Disse a amiga. Então, disse-lhe. Fica muito melhor, muito mais bonito, mais agradável do que eu ficar repetindo, né? Minha querida amiga, disse para Yukiko a gata, né? Você está no paraíso dos gatos. É um lugar perigoso para os humanos que nos tratam mal. Mas, como você sempre nos ajudou, os felinos pediram para que eu lhe desse um presente. Aqui, ó, o lhe, ele não está depois ali do verbo, ele está antes, né, da ação. Então, disse-lhe a gata, disse para ela, né, que eu lhe desse, que eu desse para ela, que eu desse, né, para você, no caso, porque a gata está falando com a menina, né, então, desce para você. Então, desce-lhe, e aqui no caso, lhe desce, que é um outro recurso. Então, usar o lhe bem à frente. Então, nós podemos estar olhando no texto vários recursos que o autor usa para evitar essas repetições. Então, agora, no caderno de vocês, a gente vai anotar. Então, escrevam lá no caderno lá, palavras utilizadas para evitar repetições. Então, por que nós vamos anotar? Porque é importante a gente não memorizar, não é decorar isso, mas é a gente entender, né, que temos várias palavras para se referir à personagem ali. Então, escrevam lá, escreve Yukiko, igual a professora pôs ali no meio da folha ali, né? E aí embaixo a professora pôs salteadinho, mas vocês podem fazer ou um embaixo do outro, ou escreve uma palavrinha, um tracinho ou uma vírgula, escreve a outra. Então, vamos relembrar lá quais foram as palavras que o autor usou, pelo menos algumas, né, que a gente viu aqui, que ele usou para substituir a palavra Yukiko. Ela, né? Então, anotem aí a palavra ela. Né? Quando fala ela, só tinha, né? Ela. Outra palavrinha aqui, ó, sua, né? Sua gata, sua casa, sua patroa. Então, a gata de quem? Da Yukiko. Pronto? Vamos para a próxima, então. Menina. É outro recurso, uma outra palavra que ele usa para se referir a Yukiko. Então, anota a palavrinha menina. Olha o lhe aqui, né? Então, o lhe que a professora falou lá, né? Disse-lhe ou lhe desce, isso lhe pertence. Anotaram lhe? Te, olha lá, ó, te. Então, a gata te abandonou, né? O autor usa nesse trechinho ali. Pobre menina. Então, além dele usar o menina, que ele já tinha usado, ele coloca o pobre. Então, ele diferencia um pouquinho ali, né? Então, pobre menina. A. Lá. E olha, aqui o lá, ele não está com acento. Então, não é o lá local. É encontrá-la, trazê-la. Amiga, né? Quando a gata fala, minha amiga. Seu quarto. Opa, deixa a professora voltar um pouquinho. Então, vejam aí, ó. Aqui a professora colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras usadas ali para não repetir a palavra Yukiko. Lembrando ainda que nós tínhamos as ações que ela fez, né, que o autor usou ali também, colocando só as ações sem colocar o pronome ou sem colocar o nome dela à frente. Tá bom? Conseguiram? Então, agora nós vamos lá para a bancada. Vamos observar algumas palavras, né? A professora gosta aí de trazer também algumas palavras para vocês estarem analisando. Então, vamos tirar esse daqui.
eram as partes do texto, e vamos observar aqui algumas palavras. Bem, então nós vamos lendo as palavras e vamos observando. Casa, hesitou, vão lendo aí, observando com a professora. Preciosas, paraíso, corajosa, presente, desapareceu, furiosa e, para terminar, perigoso. Então, veja, o que vocês observaram nessas palavras aqui? O que vocês podem observar? Quando a professora leu, ou vocês olhando, o que vocês observam nela? Muito bem, né? Todas elas têm a letra S, tá? E a letra S aqui tem o som do quê? Ótimo, né? Som de Z. Por que será que a letra S tem som de Z aqui? O que vocês acham? O que vocês observam nessas palavras? Né? Ah, professora, eu sei. Tá, nós sabemos, mas o que a gente pode observar em todas elas que é comum? Então, além da letra S, elas têm o som de Z. Por quê? O que elas têm em comum aqui? Ó, por exemplo, lá, ó, casa. O que eu tenho aqui antes do S? A. E depois do S? A. Então, tenho vogal. Vogal antes, vogal depois. Hesitou, a mesma coisa, ó, vogal antes, vogal depois. E assim, todas elas, se nós formos analisar, ó, preciosa, paraíso, corajosa, presente, ó, e, o a, furiosa. Então, o e o a, o o e o o. Então, todas elas têm a vogal antes da letra S e depois da letra S. Então, o que a gente descobriu aqui? O que a gente descobre aqui? O que a gente observa aqui? Que o quê? Isso mesmo, olha só. Vocês falaram ali que quando o S está, né, entre as vogais, no meio das vogais, dentro de uma palavra, ele tem o som de Z. Muito bem. Agora, vou deixar essas palavrinhas para o lado de cá e vou mostrar para vocês outras palavrinhas, tá? Então, olha só, vamos fazer a mesma coisa. A professora vai ir mostrando e vocês vão lendo, vão acompanhando aqui a professora. Então, essa, assim, lindíssima, nisso, pudesse, passou, disse, assustada. O que vocês observaram aqui? Isso mesmo, também temos S, mas tem dois S's, né? SS. Bem, e aqui, também está entre vogais? Sim, né? Sim, professora, olha, o E, o A, o I, todos os S's estão entre vogal. Mas o que acontece, então, que eu fiquei com o som de S e não fiquei com o som de Z? Porque o S está duplo. Muito bem. Então, agora, nós vamos escrever, tá? Uma regrinha, um lembrete, para que a gente sempre lembre disso, do S com som de Z e do S com som de S quando eu uso SS, tá bom? Então, pega aí o caderno que a gente já vai registrar. A professora vai registrar no quadro e a gente vai ir, né, anotando junto, tá bom? Vamos lá, então? Bom, então vamos pensar aí. O que nós queremos saber? Nós queremos um lembrete para a letra S. A gente já está no 5º ano, a gente já lembra, mas às vezes na hora de escrever correndinho, a gente esquece. Então, vamos anotar lá no caderno assim, lembrete do S, pode ser? Beleza, então escrevam lá. E a professora vai escrever aqui, vocês vão acompanhando.
professora nunca escreveu nesse quadro, então a letra aqui não vai sair muito legal, mas vamos, né, tentando, vamos lá. Bem, o que que nós temos que lembrar da letra S? O que que nós observamos naquelas palavras lá? O que que vocês me falaram? Que tinha o som de Z, por quê? Muito bem. Então, quando o quê? Quando o S está entre vogais, no meio de palavras, ele tem som de Z. É isso? Joia. Vamos anotar, então? Então, vamos lá anotando com a professora. Então, quando a letra, vamos colocar o S aqui, né, em caixa alta. Então, quando a letra S, quando a letra S o quê? Isso está entre vogais, muito bem. Está entre vogais. Então, quando a letra S está entre vogais, no meio de palavras, né? Vamos pôr uma vírgula aqui. No meio das palavras. O que que acontece com o S no meio das palavras? Então, quando a letra S está entre vogais, no meio de palavras, ó, vamos fazer igual o autor do nosso texto lá, ó, vírgula aqui, porque eu, né, tô dando uma ênfase que é lá no meio das palavras. Então, quando a letra S está entre vogais no meio das palavras, o que acontece com ela? Muito bem, tem som de Z. Tem som de Z. Ótimo, né? Vamos ler lá de novo, então, veja se vocês escreveram tudo aí, ó. Quando a letra S está entre vogais, no meio das palavras, tem som de Z. O que que eu tenho que fazer para ela não ter o som de Z? Muito bem, usar os dois S. Então, vamos complementar já aqui. A professora, para escrever, a professora fica repetindo, né? Quem já assistiu aula no passado que a professora lembra, né? A professora fica repetindo a frase lá. Então, quando a letra S está entre vogais, no meio das palavras, tem o som de Z. Vamos pôr um pontinho aqui, vamos dar aquela pausa maior, porque nós completamos a nossa ideia, né? Igual a professora mostrou na pontuação lá na nossa aula de segunda-feira. Então, para ter som de o quê? De S. O que que eu tenho que fazer? Isso mesmo, utilizar dois S's. Então, para ter som de S, preciso ou tenho, eu vou escrever preciso, utilizar SS, né? O S duplo aí. Beleza? Vamos ler como ficou o nosso lembrete? Lembrete do S. Quando a letra S está entre vogais no meio das palavras, tem som de Z. Para ter som de S, preciso utilizar SS. A professora nem vai anotar aqui, mas vocês sabem, né, que não existe, que não podemos utilizar o SS no início de palavras, né? Então, só no meio para ter o som do S mesmo. Bem, aí o que que vocês vão fazer? Que além da tarefinha que vocês vão ter, a professora vai deixar para vocês. Para vocês anotarem aqui embaixo do caderno, vocês podem até fazer uma tabelinha assim, ó. Vocês podem escrever lá assim, ó. S, som de Z, e aqui escrever SS. E aí olhar no texto e escrever algumas palavras, 3 palavrinhas, embaixo de cada um desses aqui, para vocês deixarem registrado. Então, S, som de Z, nós temos lá paraíso, casa, e no SS, outras palavrinhas. Então, vamos olhar na tela lá e ver os nossos objetivos da aula de hoje? Confiram lá na tela, então, quais eram os nossos objetivos. Era
reconhecer a escrita correta das palavras propostas pela professora, então as palavras com S, som de Z e SS, e escrever corretamente palavras com S e SS, certo? A tarefa e um bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso. E aí, estão se cuidando? Já acordaram? Escovaram os dentes? Animados para mais uma aula? Olha, eu estou bastante animado porque hoje não é uma aula qualquer. Eu estou aqui com uma pessoinha muito diferente que vai me acompanhar nas aulas de Formação Humana a partir de agora, que é o Joca. Oi, professor! Oi, Joca! Oi, crianças, tudo bom? E aí, tá animado para nossa aula de hoje? Opa, yupiti, muito animado! Tomou café já? Tomei! Beleza, então olha aqui, a gente tá na área de formação humana e ensino religioso, certo? Antes da gente ir pro nosso tema da nossa aula de hoje, Joca, eu quero ver se você lembra do que a gente estudou semana passada. Tá bom. Tá? Então na aula passada a gente falou sobre a vida, o nós e a biodiversidade. Você assistiu? Eu assisti. Ah, é? É. Você lembra que biodiversidade é toda a forma de vida que existe no planeta Terra? Lembro sim, mas é bom dar uma recortadinha. Ah, é verdade, né? É muita coisa pra tua cabecinha ainda que tá aprendendo, né? Não tem problema, a gente vai ter um bom tempo para discutir sobre esses assuntos ainda, né? Então, nessa aula aqui, Joca, a gente falou, crianças, a gente falou sobre a importância da gente preservar todas as formas de vida na Terra e do quanto nós, todos juntos, conseguimos aí praticar o bem, né? Para preservar o nosso planeta, porque ele é o lugar onde a gente mora, certo, Joca? Certo. E lá no final daquela aula, eu tinha uma caixa misteriosa, acho que as crianças lembram, você lembra? Eu lembro. Então, dentro dessa caixa tinha valores, vários valores de dinheiro. Nossa, professor, você tá rico? Ih, não tô não, professor rico. Você já viu o professor rico? Ah, profissão errada, né? Besteira é isso daí. Então, os valores daquela aula, o professor tirou lá dentro da caixa misteriosa, né? As notinhas de dinheiro, porque elas são valores. Mas na aula de formação humana, é óbvio que a gente não vai falar sobre dinheiro, né, gente? Os valores que a gente vai falar aqui são os valores humanos, aquilo de importante que existe dentro da gente, certo? Tá ansioso? Opa! Então vamos começar olhando essa perguntinha aqui, ó. O que são valores humanos? Então a gente tá vendo três figuras. O dinheiro, que o professor já falou que não tem nada a ver com valor humano. E lá várias coisas. O que tem lá, Joca? Você tá enxergando? Ai, peraí. Nossa, eu não tô vendo, acho que eu tenho que Tem um limpar carro, tem um relógio, uma geladeira. São vários bens o quê? Materiais. Bens materiais, né? E esses não são valores humanos. O professor já deu aí um spoiler, como diria na linguagem da internet, né? Para vocês. Os valores humanos se relacionam ao dinheiro? Quanto mais dinheiro uma pessoa tiver, mais valorosa ela será, Joca? Ai, acho que não, né? Não, né? Ou mas sim? é bom ter um monte de coisa. É bom, mas é ruim, né? Seria bom se todo mundo tivesse, né? O problema é que algumas pessoas têm muito e outras têm muito pouco ou quase nada, né? Isso é muito injusto. É verdade. Não é? Eu vejo lá na rua da casa, quando eu vou pra casa, tem umas pessoas na rua. Então, né? É. Isso daí que é a injustiça. É claro que é bom ter dinheiro porque as pessoas vivem bem com o dinheiro, né? O problema é que nem todo mundo tem acesso ao dinheiro. Então vamos prosseguir aqui. Onde está o verdadeiro valor da humanidade, Joca? Onde está o verdadeiro valor da humanidade, crianças? Vamos dar uma olhada nessas duas imagens? Vamos. Será que está nos valores materiais ou será que estão nos valores humanos? Pensa só, Joca, eu acho que você já deve ter ouvido aí lá na tua casa, junto com a tua família, e as crianças aqui que estão aprendendo junto com a gente também devem ter ouvido, né? Depois que a gente morre, não leva nada pro túmulo. Já ouviu falar isso? Já ouvi. Então, mas não é verdade? O que é? Então, ó, pensa só, se a gente tiver um punhado de dinheiro, um monte de riqueza, quando a gente morrer, isso vai importar? Acho que não, né? Não importa, né? Não. Agora, pensa só, se nós vivemos uma vida inteira cheia de boas atitudes, com muitos valores, né, que a gente já vai ver quais são, será que isso vai ficar na memória, no pensamento das pessoas que conviveram com a gente? Com certeza, Com certeza, fica. né? Eu lembro de umas coisas boas que acontecem na minha vida. Então, ó, eu tive pessoas, por exemplo, as minhas avós já se foram, né, já morreram infelizmente, mas na minha cabeça fica tudo de bom que elas já praticaram pra mim, no sentido dos valores humanos, né? Eu nem lembro o que elas me deram, material,
Mas eu lembro daquilo que era importante para mim, É né? verdade, o carinho, lembrei mesmo. O carinho, o amor, aquele não é? colinho gostoso. Então, que delícia. Então, agora a gente vai olhar aqui o objetivo da nossa aula de hoje, que é perceber a importância dos valores humanos para a boa convivência em sociedade. O professor também falou na aula passada, né, para os alunos e para o Joca, que estava provavelmente assistindo, que a gente vive em sociedade, nós somos seres sociais. A gente não vive isolado, né? Nós dependemos dos outros. Por exemplo, nesse momento agora, vocês dependem dos professores para conseguir ter as aulas. Vocês dependem dos pais de vocês para poder, né, no caso, se alimentar, ter uma vida saudável. Então, a gente depende dos médicos quando a gente fica doente, né? E aí a gente iria nessa conversa muito longe, porque a nossa vida é uma relação de dependência entre as pessoas, né, Joca? Isso aí. Então, viver bem com todo mundo é muito importante para essa convivência, certo? Então, vamos prosseguir. O que são valores humanos, Joca? Então, vamos olhar ali, ó. Valores humanos são um conjunto de regras de convívio social que, embora não estejam registradas como ocorre com as leis, estão implícitas. Olha que tem alguma... Ficou um pouquinho difícil, eu acho. Ficou? Como é que é? Implícita. Implícitas. Não. Então, explícito é aquilo que está muito evidente pra gente saber, certo? Implícito é aquilo que a gente tem que estudar um pouquinho mais, que está escondido. Por exemplo, a gente sabe que a gente não pode sair por aí feito um doido, né? Quem dirige, no caso, dirigindo feito um doido e furando sinal e tudo mais, não é verdade? Verdade. Isso existe uma lei, não existe? Sim. Então, se uma pessoa faz isso, ela está cometendo um crime de trânsito, certo? Agora, os valores humanos não são leis, elas não estão registradas como, por exemplo, se eu não praticar um valor humano, muito provavelmente eu não vou ser punido por isso, mas a nossa convivência vai ficar afetada. É isso que esse primeiro parágrafo aqui está dizendo, certo? Vou terminar de ler aqui então. Tá bom. O amor, a amizade, a bondade, a confiança, a fraternidade, entre tantos outros valores, fazem parte daquilo que deve, ou que deveria, pelo menos, né, estar presente na natureza do ser humano. Então isso, Joca, deveria estar dentro de todo mundo. Mas infelizmente o mundo ele é tão mau às vezes, né, que ele vai ensinando as pessoas a agirem de forma que não é tão legal, tão boa. É importante dizer que existem pessoas que adotam condutas que se mostram bastante distantes desses valores. Isso que o professor falou. Tem gente que não pratica esses valores. Contudo, devemos sempre nos esforçar para nos manter próximos deles. Assim, estaremos nos respeitando o outro e contribuindo para a construção de um mundo melhor para todos. Legal? Ai, mundo melhor para todos. Ai, que legal. Tô começando a entender. Isso, e é isso que é importante. Porque, ó, vocês são crianças, né? A gente vai aprendendo as coisas no decorrer da nossa vida toda. Não é de um dia para a noite que a gente aprende as coisas, certo? Então a gente vai continuar e é muito legal aí que vocês prestem atenção para aprender sobre esse assunto. A nossa riqueza, enquanto seres humanos, está naquilo que nós somos e não no que nós possuímos. Sabia, Joca? Ah, é? Não adianta ter um carrão lá guardado na garagem, né? Uma casa enorme, se a pessoa não for bondosa, se ela não tiver o coração bom e se ela não tentar ajudar o próximo, né? Porque daí senão ela vai viver naquela vidinha de egoísta e tudo mais. Ui, que ruim. Muito ruim. Então, ó, isso que o professor falou. Infelizmente, nem todos pensam assim. Olha essa imagem, Joca. Nossa. Tá conseguindo ver? Ui, tá Tem saindo. gente que parece que vive a vida inteira buscando só adquirir bens, adquirir coisas, comprar, consumir coisas. Não tem? Tem. Você conhece gente assim? Ai, tem sim. Até na escola tem, eu já vi. Então, não tem criança que, por exemplo, às vezes os pais não conseguem comprar algum bem para elas e elas ficam revoltadas? Tem. Não tem? Tem. Então, mas isso, até isso, claro que não justifica o comportamento das pessoas, mas existe uma explicação para esse problema existir. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que justifica isso, Joca e crianças que estão aí assistindo a aula com o professor, é o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema que predomina, né, em que predomina a busca constante pelo lucro e pela acumulação de bens. Então a gente vive num mundo que é organizado de acordo com o capital. O que é o capital, Joca? Capital. Ah,
Eu aprendi isso. Capital de, por exemplo, do Paraná é Curitiba. Tá certo. Tá certo? Mas não é desse capital que o professor está falando. Que capital é Não, esse capital é o dinheiro, é o valor. Dinheiro? Aham. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas precisam do dinheiro para sobreviver, sabia? Você já parou para pensar que se uma pessoa não tiver trabalho e não tiver dinheiro, ela simplesmente não vai ter o que comer? Ai, que triste. Será que isso é justo? Não. E você também já parou para pensar que a maioria da população do mundo não tem tanto dinheiro assim? Ai. E muito poucos têm muito dinheiro? Não tá certo isso. Não tá certo, né? Não. Pois é, mas esse é um problema que o capitalismo gera. Para o capitalismo conseguir sobreviver, ele precisa se manter nessa ordem de que lá no topo, pouquíssimas pessoas têm muito dinheiro e aqui na base, muita gente não tem quase nada, certo? E o capitalismo, ele é bem problemático porque ele ensina a gente a ser consumista. Já ouviu falar essa palavra? Consumista, Consumo. Consumir, comer? Não Também, não é comer. também, comer? de certo modo. Mas o consumismo é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade de bens, mercadorias ou serviços. Ele se deixa influenciar excessivamente pela mídia, o que é comum em um sistema dominado pelas preocupações de ordem material, ou seja, quando as pessoas se preocupam muito em ter coisas, na qual os apelos do capitalismo calam fundo na mente humana. Então, desde muito pequenos a gente é ensinado, no caso, que quanto mais a gente tiver coisas, melhor a gente é. Isso é muito triste. Vamos prosseguir. Então, olha aqui, Joca e crianças. Pensa só, até um tempo atrás, e é claro que algumas pessoas ainda fazem, né, que se comportam dessa maneira, se uma pessoa precisava de um sapato, por exemplo, olha o sapato lá no cantinho da tela. Tô vendo. Sabe o que acontecia, Joca? O que acontecia, Então, por exemplo, professor? o pai, ele tinha um par de sapatos, certo? Sim. Ele passava para o seu filho, quando já não dava mais para ele, que passava para o irmão mais novo, certo? Então, o sapato era uma coisa que ia indo de pessoa para pessoa na família, assim como as próprias roupas, por exemplo, certo? Mas hoje em dia, o que a gente vê é mais ou menos essa imagem aqui. A gente vive assim, ó. Quanto tênis? Então, É tênis ali? É tênis, né? Um monte de sapato. É a gente tendo muitas coisas e às vezes a gente nem precisa, né? O que seria correto? O correto seria a gente ter, obviamente, um sapato, né? Pra ninguém andar descalço. Sim. Mas não precisa ter tantos assim, Não. né? A gente gasta muito dinheiro com isso e a gente tem que pensar que tem trabalhadores que gastam um tempão fabricando esse tipo de material, que se a gente fosse pensar, se ela usasse o tempo dela para aproveitar com a família, né? E para conviver lá bem com a sua família e descansar mais do que trabalhar, né? Isso seria muito mais importante. Vamos prosseguir. Olha ali a frase que está escrita nessa imagem. Quantidade não é felicidade. Você concorda? Deixa eu pensar. Quantidade não é felicidade? Não. Você não concorda, Joca? Não, quantidade. Então você não, acha que para uma peraí. criança ser feliz, ela tem que ter, por exemplo, um monte de sapato? Ou um peraí. monte de coisa? Deixa eu pensar. Agora deu um nozinho aqui na minha cabeça. Peraí. Olha a imagem Não. ali. Faz a leitura com o professor, ó. De um lado, tem uma mulher, né, que está sentada ali, triste, aparentemente. Tá. E ela está rodeada por um monte de flores. Mas ela está triste. E olha a outra lá do outro lado. Ela está feliz da vida, dançando com uma única florzinha. Não, realmente. Então, é muito importante falar para vocês, crianças, que o professor aqui não está querendo romantizar a pobreza, tá? O que é romantizar a pobreza? É dizer que viver com quase nada é o que torna as pessoas felizes. Mas nesse caso aqui, a gente precisa sempre pensar que quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz, né? E mais a gente prejudica o nosso planeta. A nossa riqueza enquanto seres humanos está naquilo que nós somos e não no que nós possuímos. Conseguiu entender esse pensamento? Agora sim. Legal, vamos prosseguir. Como nos tornamos seres humanos melhores, Joca? Ajudando, fazendo bem. E tudo isso aí que você está falando é o quê? São valores? Valores humanos. Isso aí, são valores humanos. Olha essa imagem aí. Quando a gente tem educação, quando a gente tem ética, que é um conceito que a gente vai aprender daqui a um tempinho, né? Quando a gente tem paz, quando a gente busca paz, quando a gente tem amor, todos juntos. Isso são os valores humanos, certo? Então agora, o professor trouxe aqui uma caixinha, que Uma essa caixa caixinha? aqui, repara aqui nela, ó. Vou mostrar para as crianças. Ela tá cheia de ponto de interrogação. E o que significa o ponto de interrogação, Joca? Pergunta um mistério. Exatamente. O que tem? Eu quero ver. Então, o professor vai tirar aqui uma imagem, certo? Tá. E nós vamos falar sobre ela. Então vamos aqui para essa primeira imagem. Olha aqui. O que está aparecendo aqui, Joca? Vou mostrar para você.
Ai, deixa eu ver, estão duas criancinhas abraçadinhas? É isso? Exatamente. Ah, Que valor humano será que isso aqui, essa imagem representa? Ai, isso me lembra a amizade. Amizade? É? Vamos Não? ver na tela, se é isso? Será que é? Olha lá, amizade, isso mesmo. Então a amizade tem um significado muito especial. Ela indica uma relação de afeto, né, Uhum. entre pessoas. Os sentimentos que envolvem esses tipos de relação são proteção, lealdade, afeto, amor, companheirismo. Então a amizade é um valor humano que a gente sempre precisa preservar. Vamos para a próxima imagem? Vamos. Então, olha aqui. Tá vendo aí, Joca? Eu tô. Vou mostrar pra você agora, olha aqui, ó. O que você tá vendo aqui nessa imagem? Ai, um menininho, eles estão um ajudando o outro, tá ajudando a Ajuda? empurrar a cadeira de rodas, é isso? Isso, aham. É. Que valor humano será que essa imagem faz referência? Ai, deixa eu pensar, tá ajudando, tá sendo respeitoso, tá respeitando? Vamos Não. ver lá na TV? Deixa eu ver se eu acertei. Solidariedade. Que palavra grandona. Pois é, você conhece? Ai, Vou explicar então pra você e para as crianças que estão em casa. Dá uma olhadinha aí na tela da TV. tá bom. A solidariedade é um valor humano universal que está presente em todas as culturas. Trata-se de uma qualidade que está relacionada à bondade, à empatia e ao amor. Ser solidário é se sensibilizar com a dor do outro e estender a mão para ajudá-lo de alguma maneira. Ah, você não falou errado. Você falou lá no comecinho que era ajuda, não era? Isto. Certinho, muito bem. Vamos para a próxima imagem. Vamos. Olha aqui. Deixa eu ver. Então, Joca, o que você está vendo aí? Ai, eu tô vendo uma criança triste, mas tem duas ajudando, dando carinho. Vamos ver qual que é o valor? Ai, qual que é? Olha lá. Empatia. Empatia, isso mesmo. Você sabe o que é empatia? Já foi falado nas aulas aqui. Já, o professor falou sobre empatia na semana passada. Vamos ler lá? Vamos. Empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa a fim de compreender que ela também é um ser humano. Trata-se de uma compreensão emocional, pois é preciso antes aceitar as próprias vulnerabilidades e admitir que ninguém que encontrarmos, por melhor que seja, será perfeito. Você sabe o que é vulnerabilidade, Joca? Nossa, outra palavra É, difícil. vulnerabilidade significa que a gente reconheça que todo mundo passa por situações difíceis. Então, quando a gente age com empatia, significa que a gente está olhando para a pessoa e vendo a humanidade dela, né? Respeitando o que ela é e que ela também tem sentimentos. Ela pode sofrer, ela sente alegria, ela sente tristeza e ninguém é perfeito. Entendeu? Então aquelas crianças estão se colocando no lugar daquela triste, é isso? Exatamente. Você não gostaria de ter alguém assim, dois coleguinhas como na imagem ali, para te ajudar? Com certeza sim, Então, com certeza. Não é muito melhor? Claro que é muito ruim a gente estar triste, mas quando a gente está triste, não é bom ter pessoas que nos ajudem? Nossa, como é Então, bom, muito isso bom. é ter empatia. Vamos prosseguir? Vamos. Para a próxima imagem, então. Ai, o que será? Olha lá. Observa com bastante atenção. Aqui a gente está vendo crianças de diferentes formas, repare. Ah, olha. Certo? Tem uma criança ali que possui uma necessidade especial no meio, né? sim. Está com cadeira de rodas. Uma criança branca, outras crianças negras, todas vivendo ali em uma harmonia, não estão? Eles estão alegres, estão em paz. Exatamente, estão sorrindo, né? Você sabe o que é então, Joca? Ai, qual será Tá que difícil? é? Tá difícil. Quando a gente olha, por exemplo, ali tem aquela pessoa que tem necessidade especial, certo? Certo. Será que a gente deve excluir essa pessoa ou a gente deve trazer ela para perto? Ai, trazer pra pertinho. E isso se chama... Ai, Se chama? tem um nome, mas agora não lembro. Olha lá na tela. Deixa eu ver, peraí. Inclusão. 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 O professor vai ler o que significa então, todos aí prestem atenção na tela. Tá bom. A sociedade inclusiva que desejamos reconhece que todos têm direito de ser tratados de forma justa e igualitária. Ser inclusivo significa abraçar as diferenças e valorizar a diversidade, sem nenhuma forma de preconceito. Joca, se você lembra, né, as crianças também lembram, o professor explicou na aula passada, né, que até muito pouco tempo atrás, por exemplo, as pessoas que andavam de cadeira de roda, elas não tinham aquela leve inclinação, aquelas rampas, né? Não era obrigado por lei ainda a ter as rampas para elas acessarem. Então pensa uma pessoa que está numa cadeira de rodas e não consegue subir numa calçada. Nossa, que difícil isso. Pois é, isso mostrava que a nossa sociedade não era inclusiva. Ai, certo? que triste. Então a gente precisa sempre buscar a inclusão. Ai, que
bom Ok? que tudo tá melhorando isso, né, professor? Sim, vamos Tá? à próxima imagem. Ai, que bom. Vamos Olha lá. lá. Hum, O que você está vendo aí? que linda essa imagem, professor. Você viu? Linda mesmo, né? É uma planeta Terra que ela tá É um segurando planeta ali? Terra e também três crianças que parecem bem diferentes umas das outras, né? Verdade. Vamos ver o que significa essa imagem? Vamos. Essa imagem significa o respeito, Joca. Ah, vamos ler lá. De acordo com o dicionário, a palavra respeito significa um tipo de sentimento positivo, referente à ação ou o efeito de respeitar, admitir a diferença, ter apreço e consideração. A palavra respeito ainda pode ser vista como uma forma de admiração, podendo ser apenas sentida ou demonstrada pela confiança em alguém, o qual possui boas ideias e qualidades. Então, o respeito tem dois significados, Joca. O primeiro deles é quando eu respeito a outra pessoa, independente do que ela pense, do que ela faça e do que ela seja. Muito bem. Mas ela também pode ser aquele respeito no sentido da admiração. Por exemplo, eu tenho uma professora que ou melhor, várias professoras que eu respeito muito, né? Eu respeito também muito os médicos. Quem você respeita, Joca? Ai, falou em respeito. Ai, respeito os mais velhos, eu respeito. Muito bem. Isso. A família, A não é? família, Então a gente precisa sempre manter o respeito, porque ele é a base de uma boa convivência. Vamos para a próxima imagem? Sim. Vamos lá. Olha lá. Que será? Essa eu quero que você me explique. Vamos ver se você entende o que significa essa imagem. Ai, ela tá estudando. Isso! Será que estudar é um valor humano? Será? Né? De certo modo é, porque se a gente for pensar, a pessoa que não estuda, ela vive, de certo modo, né, num mundo que pode ser um mundo de ignorância. Ignorância que o professor está falando é ignorância no sentido que falta conhecimento. Né? Tá. Mas entendi. aqui, nesse caso, o valor humano é a responsabilidade. Já ouviu falar? Responsabilidade. Nossa, essa palavra é grande. É grande, né? Então, bem. Mas olha que fácil que é a definição dela. É? Ser responsável significa ter a capacidade de cumprir com os seus compromissos. Vou fazer uma comparação com você, Joca. Ó, hoje, né, o professor está aqui gravando a aula. Imagina só se eu simplesmente não viesse. Como que ia ficar? Pois é, daí ia ter aula para o quinto ano. Nossa, tadinho dos alunos. Pois é, da mesma maneira, se você não levar a atividade lá para a escola, não mandar a atividade para a escola, você está sendo responsável? Não. Agora me conte, tem que esperar os familiares mandarem você fazer a atividade? Não. Tem que mandar escovar os dentes? Também não. Então, a gente tem que ter responsabilidade, que é tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? Que a gente sabe que tem que fazer, sem precisar que os outros mandem que isso seja feito, certo? Entendi. É algo que está dentro de nós. Isso aí. Vamos, tá quase acabando as imagens aqui. Vamos para essa. Vamos ver. Olha que delícia essa imagem aqui. O que ela Deixa está eu ver. mostrando, Jó? Ai, que gostoso esse abraço. Um abraço. Tá tão triste esse momento, né? Porque o abraço é algo que a gente não está podendo praticar tanto, não é? Mas ele representa muita coisa. E o que será que o abraço representa? Ai, aconchego assim, sabe? Carinho. Aconchego, carinho? Ai, Vamos ver? vamos. Gratidão. Gratidão. Aham. Sabe o que é gratidão, Joca? Gratidão, agradecer. Agradecer, exatamente. Muito Vamos ler lá? obrigado. Isso, muito obrigado. Vamos ler lá? Vamos. É muito importante ter gratidão pelos atos bons feitos por outras pessoas para nós. Significa agradecer sem receber algo em troca. Olha, Joca, isso é muito importante. A gente não deve ser grato só quando a gente espera algo do outro, né? A gente sempre tem que ser grato, por exemplo, por acordar de manhã, por ter saúde, por estar vivo, por ter alimento em casa, né? Por poder estudar, porque a gente sabe que existem muitos lugares que nem isso as pessoas podem fazer. Poxa. Né? Então, entendeu o que é gratidão? Nossa, muito legal. Entendi sim. Beleza, Ser grato sempre agradecer. Tudo, Isso aí. tudo. E agora a gente vai para nossa penúltima imagem. Olha Nossa, lá. tá acabando. O que tá? Ai, que lindo, professor. O que eles estão fazendo lá com a mãozinha? Um coração. E o coração simboliza o quê? Amor. Acertei? Amor, isso mesmo, Joca. A gente chegou agora no amor. Isso E o aqui. amor, olha lá, o professor vai ler para você. Ah, tá bom. Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto, que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Olha ali que curiosa aquela parte. Seres que têm a capacidade de demonstrar. Será que só os seres humanos conseguem demonstrar amor? Ah, deixa eu pensar. Eu tenho um gatinho. E ele demonstra amor? Demonstra, ele vem É. se esfregar assim nas minhas pernas, sabe? Então. É amor, né? Eu tenho 2 cachorrinhos também e eles sempre demonstram o amor deles. Oh,
Principalmente quando eu chego em casa, né? Que eles balançam o rabinho lá, ficam todos contentes. Isso é amor também, né? O amor motiva a necessidade de proteção e pode se manifestar de diferentes formas. Amor entre familiares, que é o amor fraterno. Amor físico. Amor platônico. Amor platônico é o amor impossível. Você vai ouvir falar sobre Platão lá no ensino médio. Amor à vida. Amor pela natureza, amor pelos animais, amor próprio. Sabe o que é amor próprio, Joca? Amor próprio, gostar da minha pessoa, de mim mesmo. Exatamente. Não, é isso? Não é importante que a gente se olhe no espelho e se goste sempre? Ai, eu me gosto. Ó, como eu sou lindão. Ó. Você é lindo, né? Eu sou lindão, né? Nossa, viu que teu óculos é parecido com o meu? É verdade. Né? Legal. Que legal. Então vamos prosseguir. Tá bom. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para finalizar para você antes de tirar essa última imagem aqui da caixa. Tá bom. Tá? Se a gente praticar todos esses valores que estão aqui em cima da mesa, que o professor explicou e que a gente conversou, né? Vocês aí também de casa, né? Às vezes parece que o professor está conversando só com o Joca, mas é porque eu tô animado por ter alguém para conversar, né? Assim como se eu estivesse do ladinho de vocês, eu ia conversar um monte também. Se a gente praticar tudo isso aqui, ó, a gente vai construir um mundo do quê? De guerras ou um mundo de paz? Ai, claro que é um mundo de paz. Claro Olha que é só. um mundo de paz, né? Um mundo de paz. Olha aqui a palavra paz. Ela é uma palavra tão curtinha, mas que tem tanto significado, né? Ela significa... O mundo de paz, Joca, a gente pode pensar assim, é só um mundo sem briga, sem confusão, sem guerra, né? Mas um mundo de paz é um mundo onde ninguém passe fome, onde todo mundo viva dignamente, né? Onde todas as pessoas consigam ser respeitadas independente de qualquer coisa. Então, para ter paz, não é só não ter guerra, não brigar. É que todo mundo viva bem. E todo mundo é todo mundo, sem diferença. Certo? Tá. Pobres, ricos, todo mundo. Ai, que legal. Legal? Ai, que legal. Então, a paz, o professor vai colocar ali, ó. Olha todos os valores. A inclusão, o respeito, a responsabilidade, a solidariedade, a amizade, a gratidão, a empatia e o amor levam a paz. Legal, né, Joca? Legal. Isso aí. Agora a gente tá chegando já no finalzinho da nossa aula e veio a tarefa. Será que a tarefa tá fácil? Tá Ai, difícil? Ai, eu prestei bastante atenção. Então vai tirar de letra. Ai, eu As vou. crianças também, se prestarem atenção, vão tirar Isso aí, muito criança. de letra. Então presta atenção aí. Coleguinhas, amiguinhos. Ai. Vamos lá. Então, Presta na nossa atenção. atividade, como vocês estão vendo aí na tela, tem duas mãozinhas. Tem uma mãozinha que tem escrito valores e na outra tem escrito antivalores. Antivalores são atitudes negativas, né? São coisas ruins. Então você vai ter que pintar a mãozinha, certo? Tá. Que corresponde aos valores. E depois disso, vocês vão completar aquela perguntinha ali, ó. Se todas as mãos fossem iguais a que eu escolhi, o mundo seria... Como o mundo seria, né? Aí embaixo tem um caça-palavras para encontrar alguns valores, né? E depois eles vão escolher um valor, né? Um dos valores que vocês encontraram no caça-palavras. Eles vão criar um desenho, vão fazer uma frase, né? Vão colar alguma coisa que represente esse valor. Por exemplo, se eu escolhi, aqui no caso, o respeito. Então eu vou procurar lá no jornal, né? Ou no jornal, no livro velho, uma imagem que represente respeito, ou eu desenho, ou eu escrevo uma frase sobre isso. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil. Eu prestei bastante atenção. Eu vou acertar tudo. Legal. Eu vou fazer com bastante capricho, professor. Isso aí, Joca. Muito bem. Então eu vamos ver se tenho a gente conseguiu. responsabilidade, viu? Isso aí. Muito bem. eu Gostei aprendi. de ver. Então, a gente já alcançou nossos objetivos, né? Só para confirmar. Tá bom. A gente percebeu a importância dos valores humanos para uma boa convivência em sociedade, não? Isso aí. Percebemos sim, Isso aprendemos. aí. Legal. Sim. Muito 10. Bom, aqui estão algumas referências que o professor utilizou para a aula. As referências são da onde o professor pegou esse conteúdo, tá? As imagens, os textos, que as coisas não vêm do nada, né? Não vem da cabeça do professor só, né? E aí, vamos ler essa frase juntos? Opa, vamos. Vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Mas não acabou ainda, Joca. Não? Não acabou, crianças. Não? Vocês vão ficar agora com uma música que o grupo de musicalização, né, os professores de musicalização, gravaram especialmente para vocês, certo? Que vai fechar todo esse assunto que a gente está discutindo. Crianças, um beijo, um abraço, se cuidem e até a próxima aula. É tão bom ser livre para escolher, sentir a vida em cada amanhecer, ver seus filhos crescendo e tendo sonhos, vislumbrando um futuro feliz. É tão bom acreditarmos juntos, plantar respeito, ter amor por esse mundo, ver sorrisos
brilhando em cada rosto. Viver em paz é o que sempre se quis. Imagino milhões de indivíduos, cada um com seu jeito de ser, caminhando pro mesmo destino. Pela paz vamos eu e você. Descruze seus braços, aperte seus passos, caminhe adiante, lance sua semente pela paz. A luta é de todos, não espere mais. Valorizando a vida, paz no mundo a gente faz. Descruze seus braços, aperte seus passos, caminhe adiante, lance sua semente pela paz. A luta é de todos, não espere mais. Valorizando a vida, paz no mundo a gente faz. Hello everybody, how are you? Olá todo mundo, como vocês estão? Crianças, que prazer estar aqui novamente no nosso momento especial aqui no Vem Aprender, para a gente conhecer um pouquinho mais da língua inglesa. Vocês lembram de alguns materiais escolares ainda? Tenho certeza que sim, não é mesmo? Mas hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar uma história para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque assim como nós fizemos lá na poesia, onde a professora foi falando e as gravuras foram nos auxiliando a descobrir os significados, a tradução em inglês, aqui nessa história as gravuras vão ser essenciais também, combinado? Então eu quero que vocês acompanhem com a professora enquanto eu falo a história e vou contando, vocês vão observando as gravuras. Three Little Pigs. Observem essa gravura. Ah, professora, eu já sei qual história você vai contar. Tenho certeza que a maioria de vocês já descobriu, até porque tem uma pessoinha, né? Um serzinho ali, um personagem quase escondido ali no cantinho, né? Mas a gente tá percebendo ele, né? Então vamos lá. Three Little Pigs. Vou contar a história e vocês vão observando as gravuras. Okay, it's okay. Three little pigs live in a forest. One little pig lives in a straw house. Toc, toc, toc. Who is it? I am a little princess. Please open the door. I'm hungry. No, go away. The bad wolf is very angry. I'm a big bad wolf, and I will ruff and puff, and I will blow it. The little pig run, run, run. Stay with your brother in a woods house. Toc, toc, toc. Who is it? I am a ballerina. Please open the door. I am hungry. No, go away. The bad wolf is very angry. I am a big bad wolf. I will ruff and puff, and I will blow it. Two little pigs run, run, run. They go with your brother in a brick house. It is a strong house. Toc, toc, toc. Who is it? I am a sheep. Bah. Please open the door. Bah. I am hungry. Bah. No, go away.
The bad wolf is very angry. I am a big bad wolf, and I will ruff and puff, and I will blow it. I have an idea. I'm going to climb the chimney. The little pigs prepare a big cauldron. Oh no, I burned my tail. 3 little pigs are very, very happy. Ah, crianças, que beleza essa história, não é mesmo? Vocês conseguiram compreendê-la? Tenho certeza que sim. Primeiro, vocês já conheciam a história, né? Os 3 porquinhos e o lobo mau, a Big Bad Wolf. Crianças, esse lobo mau aprontou muitas, não é mesmo? Ele disse que era bailarina, ele disse que era uma princesa e depois ele disse que era o que mesmo? Uma ovelha. Pode isso? Ai, tudo para querer pegar, né, os 3 porquinhos, mas ele não conseguiu. Os 3 porquinhos eram muito mais inteligentes que ele, não é mesmo? Eu quero que vocês me ajudem agora a compreender essa história e também aprender um pouquinho mais do vocabulário em inglês. Acompanhem a professora. Observem lá, quem eram os personagens da história? It's very good. Em português, os 3 porquinhos. Ok. Mas e lá, quando a professora contou, quando vocês olharam o slide, vocês perceberam que tinha o nome deles. 3 little pigs. Muito bem. 3 porquinhos. Repitam com a professora. 3 little pigs. Yes. Vamos slow. Vamos mais devagar, ok? Repitam comigo. 3 little pigs. Yes, it's very good. Vocês são ótimos. Vamos continuar, ver qual é o próximo personagem da nossa história. Ah, ok, em português eu sei, lobo mau. Mas em inglês, como é que a professora falava do lobo mau? Como é que era o nome dele? Big Bad Wolf. Isso mesmo, Big Bad Wolf. O lobo mau, né? E ali se refere a ele como sendo muito mau, né? Esse big que vem ali, né? Fala que ele é grande, que ele é muito perigoso, né? Muito bem. Acompanhem com a professora. Onde aconteceu a história, crianças? Ah, uma criancinha do 2º ano já está me dizendo. Yes, it's very good. Na floresta. Ok. E quem consegue me dizer em inglês? Na floresta. Como é que é floresta em inglês? Vocês lembram que eu falei lá no meio da história? Ok, in the forest. Olha essa palavra, gente, parece muito com português, não parece? Forest, floresta. Repeat, please. In the forest. Yes, in the forest. It's very good. Como era a casa do primeiro porquinho, crianças? Yes, uma casa de palha, muito bem. Mas como que eu digo palha em inglês? Straw. Então a casinha do primeiro porquinho era uma straw house, uma casa de palha, ok? Repeat, please. Straw house. It's very good. Vocês são muito feras. Vamos lá de novo? 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano. Todo mundo repetindo com a prof. Straw house. Que lindo! Ok, vamos para a próxima. Como era a casa do 2º porquinho? O primeiro porquinho fugiu, run, correu. E ele foi para a casa do brother, do irmãozinho dele, que era uma casa de... It's very good, de madeira. Not in Portuguese. Yes, não pode ser em português, vocês têm que tentar falar em inglês. Como será que era essa casinha? Vocês lembram lá no slide?
Lembram do nome? Ok, terceiro ano. It's very good. A woods house. Muito bem. Era uma casa feita de madeira. Woods. Ok? Vocês perceberam que a palavrinha house já apareceu no outro slide? Muito bem, porque a palavrinha house quer dizer casa, ok? A minha casa, onde eu moro, o meu lar, tá? Então é a casa. Então nesse segundo slide apareceu de novo woods house, uma casa de madeira, onde os 2 porquinhos estavam. Aí chegou a big bad wolf. E ele fez o quê? E a casinha desmontou toda. Aí os 2 porquinhos, two little pigs, run and run. Correram. Para onde? Para a casa do terceiro porquinho. Como era a casa do terceiro porquinho? Onde eles ficaram os 3 brothers, os 3 irmãos. Ok, it's very good. Era uma casa de tijolo. Era uma casa bem resistente, professora. Uma strong house. Uma casa forte. In English, como que eu digo tijolo in English? Isso mesmo, a criança do 5º ano está ligadinha aí. Lembrou bricks house. A bricks house. It is a strong house. It is a strong house, uma casa muito forte, ok? Então essa casa forte foi que sustentou a outra tentativa do lobo mau, de Big Bad Wolf, de fazer com que virasse farelo, né? Igual as outras duas. Ele soprou. Soprou novamente. E ficou muito angry, muito bravo, muito zangado, porque ele não conseguia mais desmontar a casa. Aí ele teve uma ideia. O que aconteceu com o lobo mau? Mas primeiro eu quero saber qual foi a ideia dele. Ele foi aonde? Porque ele tentou entrar por algum lugar lá na casa dos meninos, dos porquinhos. Isso mesmo, pela chaminé, in English. Vocês lembram como que a professora falou chaminé? Vou reforçar para vocês. Chimney. Yes, chimney. Então, o lobo mau foi até a chimney, desceu pela chimney e quando ele chegou na chimney, ele caiu a big cauldron. Isso mesmo, ele caiu num grande caldeirão. Meu Deus, tinha boil water, tinha água quente nesse caldeirão, crianças. Yes, coitadinho do lobo. Fiquei com dó um pouquinho dele, sim. Ninguém merece, né? Vejam só, o que aconteceu com o lobo mau? He burned his tail. Ele queimou o seu rabinho, queimou a sua cauda. Então, tail é o rabo, a cauda dos animais. He burned, ele queimou a sua cauda. Bom, aprontou, né? De certo. Coitadinho, né? E agora, como ficaram os 3 porquinhos lá no final da nossa história? Vocês lembram? Eles ficaram tristes, ficaram zangados, ficaram preocupados, alegres. It's very good, 4º ano. Muito bem, os 3 porquinhos ficaram very, very happy. Lembram, crianças, quando nós falamos na última aula que vocês poderiam ter alguns sentimentos, né? Poderiam ter algumas sensações? Muito bem, hoje na nossa história nós relembramos todos esses sentimentos, todas essas sensações que nós podemos apreciar durante o nosso dia, durante a nossa vida. E os 3 porquinhos ficaram very happy. Vamos relembrar com a professora? Very happy. Repeat, please. Happy. Okay, it's very good. What else? Quem que ficou desse jeito na história? Quem teve essa reação na história? A Big Bad Wolf. Isso mesmo, o lobo mau. O lobo mau ficou muito. Como que é mesmo? Angry. It's very good. Muito bem, vocês estão falando e eu estou colocando aqui, tá? Isso mesmo, parabéns. Vamos repetir com a professora? Angry. Ok, mais uma vez. Angry. Yes, it's very good. Será que quando eu contei essa história tinha alguém sleeping? Alguém dormindo durante essa história?
Ah, que pena. Mas tudo bem, né? Vamos ao próximo? Quem será que está se sentindo assim lá na história? Durante toda a história, quem é que estava o tempo inteiro falando? Please open the door. I am hungry. Eu estou faminto. Era o lobo mau, isso mesmo, a Big Bad Wolf. Ok, relembramos todas as emoções que nós já havíamos visto lá na primeira aula, agora na segunda aula de novo. Fiquem, crianças, prestem atenção, repitam, ok? Podem falar essas palavras com os pais, usem em casa como é que vocês estão se sentindo. Tenho certeza que vai ser gostoso, vai ser divertido e todos vão aprender pelo menos algumas expressões em inglês. Essas são bem o comecinho, só para a gente poder ir treinando o nosso vocabulário e a diferença da nossa pronúncia, ok? Que às vezes eu também dou uma engasgada aqui, né? A gente fica com a boca seca, mas vocês precisam treinar bastante, ok? Ninguém vai sair daqui falando inglês fluentemente, não é essa a intenção. Mas nós vamos aprender um vocabulário que a gente possa aprimorar as nossas leituras, né? Possa aprimorar os nossos jogos quando vocês estão no celular de vocês, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nesta aula. Espero vocês na próxima aula. Stay at home. Fiquem em casa. Um beijo bem grande no coração de vocês. Bye, bye!